Amém? Aleluia. Eu quero compartilhar com você então uma mensagem que vai ser muito inspiradora para o seu coração. Eu tenho certeza que você será muitíssimo abençoado e abençoada. Amém? Então pega a sua Bíblia, no Salmo de capítulo 91. Nós vamos ler o Salmo de 91 no verso 10 e 11. Amém? Se você está preparado aí, diga amém. O texto diz assim: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao seu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Amém? O tema da nossa mensagem hoje é a verdade sobre os anjos. Amém? Eu tenho certeza que você vai ser muitíssimo abençoado e abençoada. Mas eu quero que você curve sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor, amém? Pai, nós colocamos diante do Senhor nossas vidas e te pedimos, fale conosco, fale aos nossos corações, ministre, ó Deus, tudo aquilo que nós precisamos entender e compreender, para que possamos receber toda a tua palavra e sejamos enriquecidos em tudo, em nome de Jesus. E você diga aí amém, aleluia. Sabe que quando nós falamos de proteção de Deus sobre nós, sobre os seus filhos, nós precisamos lembrar de algo que a palavra de Deus nos ensina, sobre o ministério dos anjos. O que é isso, pastor Fábio? O ministério dos anjos. Você sabe, o Salmo 91, o salmo qual nós acabamos de ler, o verso 10 e 11, fala que o Senhor dá ordem aos anjos dele para guardar a minha e a sua vida. E a promessa do Senhor é que praga nenhuma chegará à sua e à minha casa, nenhum mal nos sucederá, porque nós estamos sendo guardados pelo Senhor e por sua graça. E por isso, de uma forma impressionante, o Senhor dá ordem aos anjos dele, ao seu e ao meu respeito. Amém? Sabe que a maneira como o Senhor mantém a salvo a sua vida e a minha vida, como o Senhor mantém-nos a salvo das pragas, é dando ordem a anjos para guardar a você e a mim, para guardar a minha vida e a sua vida. Amém? Mas o que é mais interessante é que quando nós acabamos de ler agora esse salmo, o trecho do verso 10, do verso 11 do Salmo 91, esse mesmo texto, ele foi mencionado pelo inimigo, pelo diabo, para Jesus. Quando Jesus foi tentado no deserto, a Bíblia diz que Satanás pegou Jesus e levou ao mais alto do pináculo do templo. Ele disse: olha, se você me adorar, tudo isso aqui é seu. E você percebe que na medida em que Satanás ia tentando Jesus, Jesus ia declarando a Escritura. E chega um momento que ele diz: olha, a palavra diz que se você se lançar daqui de cima, os anjos já receberam ordem ao seu respeito para te guardarem. E o que é interessante é que o Senhor responde ele pela palavra, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe, irmãos, eu creio que esse texto está aqui e não é por acaso. E é a primeira e última vez que Satanás menciona um trecho da palavra de Deus na Bíblia. Mas o que nós precisamos entender é que Satanás sempre ele vai querer ocultar partes da verdade de Deus, trazendo sofisma ou mentiras. E o que é interessante é que ele ocultou uma parte aqui, porque ele ocultou a parte mais importante. Porque ele ocultou uma parte que os anjos nos guardará, nos tomará nas mãos dele e nos guardará em todos os nossos caminhos. Sabe que nós estamos vivendo um tempo agora de pandemia, um tempo onde que as pessoas têm tido medo. Talvez você está me ouvindo agora e você tem sido atormentado ou atormentada pelo medo. Sabe que a primeira coisa que sempre o diabo, o inimigo vai querer fazer com você e comigo é nos atormentar pelo medo. Mas quando você entende que o Senhor já deu ordem a anjos para guardar a minha e a sua vida, então você começa a perceber algo muito tremendo e impressionante na palavra, que o Senhor está guardando você, porque ordens já foram dadas aos anjos
para te guardar, amém? Mateus capítulo 4, no verso 5 e 6 diz: então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito para que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Será que não está faltando uma parte aqui? É claro que está, porque no Salmo 91, no verso 11, no final do verso 11 diz: para que te guardem em todos os seus caminhos. Sempre o inimigo vai querer ocultar algo. E quando o inimigo também foi tentar Jesus no deserto, algo impressionante e interessante, ele diz: se tu és filho de Deus, então transforme essa pedra em pão. E Jesus diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Mas sabe o que aconteceu? O diabo não disse que se tu és o filho amado, não, ele disse: se tu és filho. Sempre também o inimigo vai querer colocar em xeque se você é amado ou não. E é por isso que eu e você, nós precisamos cultivar essa experiência, cultivar esse sentimento de que nós somos amados por Deus. Mas por que o diabo então omite essa expressão? Porque ele sabe, irmãos, que se nós reconhecermos as ações dos anjos em nosso caminho, nós não seremos abalados, nós não seremos enganados, nós não seremos ludibriados. E é por isso que você precisa entender que os anjos do Senhor estão acampando ao meu e ao seu redor, e eles estão nos guardando de todos os nossos caminhos. Nós não queremos dizer aqui que não existe um vírus, não existe uma pandemia, mas o que nós queremos afirmar é que você está sendo guardado em todos os seus caminhos, porque anjos já receberam ordem ao seu respeito, ao respeito da sua casa, da sua família, e por isso eu e você, nós precisamos confiar nele, simplesmente nele, amém? O alvo do diabo então é levar o Senhor a testar a proteção de Deus. Aí o diabo diz para você: se você fosse tão amado, você não precisava ficar em casa. Se você fosse tão amado, você não precisava então ficar assim. Não, mas tá bom, se você é tão amado, então faz o seguinte: vai para a rua, vai aí tocando em todo mundo, sai fazendo qualquer coisa. Nós não estamos querendo aqui afirmar, irmãos, que não existe algo lá fora, mas eu quero afirmar para você nesta noite que você está guardado pelo Senhor. Você está guardado pelo Senhor. Se você crê, diga amém. A promessa do Senhor em Marcos capítulo 16, no verso 18, é que se nós tocarmos em alguma coisa mortífera, não nos causará dano. E você precisa confiar nessa verdade. Nós precisamos confiar nessa verdade, amém? E se sabemos, irmãos, que algo é venenoso, nós não vamos beber. Nós não somos tolos. Se nós sabemos que aquilo vai nos fazer mal, nós não vamos tentar a Deus. Mas imagine que você está andando, caminhando pelas ruas, e de repente você é livrado de algo, mas você nem orou por isso, mas o Senhor já tinha dado ordem aos seus anjos. Eu quero contar para você aqui um testemunho meu, para edificar a sua fé. Há 10 anos atrás, no dia 1º de janeiro de 2011, na verdade vamos fazer 10 anos ainda, estava saindo eu, minha esposa, o Felipe, o meu filho mais velho, ele tinha apenas 1 aninho. E quando nós saímos de Goiânia, os irmãos sabem, minha cidade natal, hoje eu sou de Cabo Frio, estava eu, a pastora Vanessa, o Felipe e um discípulo meu lá de Goiânia. E nós pegamos a estrada sentido Cabo Frio, e por coincidência nós estávamos vindo para Cabo Frio, e eu nem imaginava que moraria nessa cidade tão maravilhosa um dia. E nós saímos de Goiânia, eu saí, era bem cedinho, por volta de umas 7 horas da manhã. E quando foi por volta de 10 da manhã, entre Brasília e uma cidade chamada Lusiânia, um pouco mais de 200 quilômetros de Goiânia, estava chovendo, as primeiras chuvas de janeiro. Eu entrei numa curva, não estava correndo, por volta de uns 70 quilômetros, 80 quilômetros por hora, ainda estava só aquele chuvisco. E quando eu entrei na curva, de uma forma impressionante, o carro rodou na pista, desceu o ribanceiro abaixo e deu 3 capotadas completas, arrancou uma árvore,
Eu quero dizer para você que eu estou aqui hoje para sustentar esse testemunho, que anjos do Senhor já tinham dado ordens ao meu respeito e à minha casa. Amém? Você precisa crer que o Senhor está te guardando o tempo todo, que existem anjos te protegendo, existem anjos protegendo a sua vida e a sua casa, e isso é algo maravilhoso. Amém? Conta essa história de um missionário que estava pregando nos países muçulmanos. Você sabe, irmãos, aqueles países não podem se falar do cristianismo. Quando alguém é descoberto que se converteu ao cristianismo, muitos deles são açoitados, mortos, apedrejados, muitos deles são até assassinados. E um jovem se converteu, um dos missionários que estão lá compartilhando conosco, com os pastores da videira e com o pastor Luísio, disse: olha, eu tenho um testemunho muito forte para contar do que aconteceu de um jovem que estava conosco naquela ocasião. E conta a história, irmãos, o missionário contando que aquele jovem se converteu, teve um encontro com Jesus, mas os seus pais ainda eram de uma outra religião, de uma outra seita. Mas ele não podia contar para o pai, porque ele sabia que se ele contasse para o pai ou para a mãe, os familiares soubessem, provavelmente ele poderia ser até morto. E agora você imagina uma situação dessa. E esse irmão, esse jovem, ficou guardando, escondendo durante muito tempo que ele era cristão, até que o seu pai descobriu, mas não falou nada para ele. E passado alguns dias, um mês, ele chegou no pai, ele decidiu contar para o pai. Ele falou: pai, eu preciso contar para o senhor algo que aconteceu comigo. Eu tive um encontro com Jesus. Eu quero dizer para o Senhor, pai, que Jesus é verdadeiro. Aquele jovem, irmão, estava disposto até morrer, porque ele cria que o Senhor era fiel para guardar a vida dele. E se ele morresse também, ele sabia que ele tinha lugar certo. E conta a história, irmãos, que o pai dele disse: não, filho, eu sei que esse caminho que você está é o caminho certo. E ele ficou meio que embasbacado, ele ficou de boca aberta. Ele disse: mas pai, como que o senhor sabe disso? Ele disse: olha, porque já uma semana atrás eu colocava veneno na sua comida todos os dias, e você não morreu até hoje. Então eu creio que esse Jesus, ele é o Filho de Deus. E algo impressionante aconteceu naquela casa, irmãos. Toda a família se converteu ao Evangelho. Por quê? Porque anjos estavam ao derredor daquele jovem, anjos estavam guardando, mas ele não estava tomando veneno, ele não estava tentando o Senhor, ele não estava fazendo do Senhor motivo de tentação, não. Ele estava apenas confiando que anjos estavam guardando a vida dele. Anjos estão te protegendo. Nós somos constantemente livrados das mãos do inimigo por ação de anjos. O problema é que nós não sabemos disso. Mas hoje você está sabendo que o tempo todo, o Senhor está te guardando. Se você crê, diga aleluia, aleluia, amém. Vejamos, pois, a verdade sobre os anjos. Primeiro, mais são os que estão conosco. Eu sei que às vezes nós pensamos: pastor, será que tem um anjo comigo? Eu quero dizer para você que um anjo, ele vale muito mais do que um grande exército. Mas eu quero dizer para você que muito mais são os que estão conosco. Mais são os que estão conosco. A palavra do Senhor nos diz que nos dias do profeta Eliseu houve guerra em Israel contra a Síria. E conta a história então, irmão, se você pegar esse texto, está lá em 2 Reis, no capítulo 6. Nós não vamos ler agora aqui, porque nosso tempo está um pouco escasso, amém? Mas conta a história que o rei da Síria estava planejando estratégias para destruir o povo de Deus, para destruir o povo de Israel. E tudo que ele planejava, irmãos, o povo de Israel, de uma certa forma, fugia do planejamento dele. Até que o rei ficou meio encafifado. Não sei se você conhece essa palavra, mas ele ficou meio que perturbado. Ele ficou perturbado daquilo que estava acontecendo. E ele concluiu que tinha espião, tinha traidor no meio dele. Então ele chama todos os seus comandantes, os seus ministros, e diz: olha, só pode ter informante entre nós. Ele diz: não, meu senhor, não existe informantes. E de repente alguém disse: olha, eu sei por quê. Tem um profeta chamado Eliseu,
que tudo que o Senhor sonha, tudo que o Senhor planeja aqui, Ele conta para o povo de Israel. Porque, irmãos, tudo aquilo que o rei da Síria planejava, o próprio Deus falava com Eliseu, e Eliseu comunicava para o povo e dizia: olha, vocês fazem isso, que vocês vão ser livrados do inimigo. E aquele rei da Síria, ele ficou indignado e diz: olha, eu quero matar esse homem, esse tal de Eliseu. E conta a história, irmãos, que de repente o rei mandou então os seus soldados procurarem o profeta. E o que é interessante é que eles descobriram que o profeta estaria numa determinada cidade, e eles planejaram então buscar o profeta Eliseu. E você sabe, Eliseu, irmãos, era um homem que confiava no Senhor. Ele se aconchegava no esconderijo do Altíssimo, ele estava à sombra do Onipotente. Então quando Eliseu ia dormir, ele apenas fazia aquela oração. Fica imaginando: Senhor, em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. E a Bíblia diz que ele tinha um moço com ele, um auxiliar do profeta. E Eliseu foi dormir, o auxiliar foi dormir também. De repente, pela manhã, o profeta é acordado, e ele acorda meio que assustado. O que que houve? O que que houve? E o moço dele, o ajudante, diz: olha, meu senhor, você não sabe o que está acontecendo. Olhe lá fora, olha quantos soldados vieram para nos prender e nos matar. E o que é interessante, irmãos, que naquele momento o profeta Eliseu, ele diz: você não está vendo que mais são os que estão conosco do que com eles? E o moço do profeta olha para um lado, olha para o outro, fala: mas o que é isso, Eliseu? Só está eu e você aqui. E Eliseu chama nesse momento o discípulo dele, diz: Senhor, abre os olhos dele para que ele possa ver. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele jovem, ele viu miríades de anjos. E naquele momento, algo impressionante aconteceu, algo poderoso aconteceu. 2 Reis capítulo 6 verso 16 diz: ele respondeu: não temas, porque são mais os que estão conosco que aqueles que estão com eles. Olha, irmãos, do ponto de vista do servo, não havia nenhuma lógica nessas palavras, mas eram apenas 2 contra um exército inteiro, armados até os dentes. E em 2 Reis 6,17 diz: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio, aleluia, cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu, aleluia. Há anjos nesse momento guardando a sua casa, há anjos nesse momento protegendo a sua família, protegendo os seus filhos, há anjos nesse momento protegendo tudo que é seu, tudo que te pertence, amém? E é por isso que eu e você, nós precisamos confiar no Senhor. Em tempos de luta, de tribulação, irmãos, eu quero desafiar você a crer nessa verdade. Você está no esconderijo do Altíssimo, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma alcançará a sua casa, nenhum mal sucederá a sua família. É isso que eu profetizo sobre você, em nome de Jesus, aleluia. Isaías 54 verso 17 diz: toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que ousar contra ti, em juízo tu as condenarás. Esta é a herança, aleluia, dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor, amém. Você está sendo guardado e guardada pelo Senhor. Você está sendo protegido e protegida por Ele. Há uma graça, há um liberar de Deus sobre você, há uma unção que vem sobre a sua vida, que te protege. Sabe que se nós continuarmos lendo, nós veremos que aquele exército que se levantou para atacar Eliseu, irmãos, então Eliseu orou para que viesse cegueiras sobre todos aqueles homens. Isso é algo impressionante, sensacional. A Bíblia diz que aqueles homens foram cegados, eles foram feridos com cegueira. Eu quero dizer que todo inimigo que se levantar contra a sua vida será confundido. Nós amaldiçoamos esse vírus maldito, nós proibimos esse vírus maligno de entrar na sua casa, na sua família, amém? Quando nós nos prendemos no natural, irmãos, nós somos derrotados, mas quando temos nossos olhos abertos, o Senhor nos dá a vitória. O Senhor nos dá a vitória.
Amém? Então a primeira coisa que você precisa entender é isso, que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Hoje, nesse domingo, irmãos, todas as igrejas evangélicas, todos os pastores estão orando para que a nossa nação seja guardada pelo Senhor. Olha, irmãos, eu quero dizer para você, e você sabe, que tudo isso que está acontecendo tem propósito, e um dos propósitos é qual? É ferir a igreja também. Existe uma lei que está tramitando no Congresso, no Senado, que eles querem proibir a igreja de se reunir até dezembro desse ano. Mas mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, e toda arma forjada contra a igreja não prosperará. Diga amém. Nós precisamos orar, meu irmão. Precisamos orar, minha irmã, porque muitas coisas têm se levantado contra a igreja. Hoje você está na sua casa e eu estou aqui, e o meu desejo era te dar um abraço, o meu desejo era pegar na sua mão, mas esse vírus maldito tem de forma sorrateira tentado entrar nas casas, e você sabe, isso automaticamente vai ferir a igreja. Mas nós estamos aqui nessa noite, mesmo que seja pela internet, para sustentar o testemunho que nós estamos guardados debaixo das asas do Deus Altíssimo. Aleluia! Segunda coisa que nós precisamos entender sobre os anjos é que anjos são valorosos em poder. A proteção de Deus nem sempre será vista de forma tão espetacular, mas há momentos que você simplesmente vai ser livrado pelo Senhor. Você não estava nem esperando, e de repente, de uma forma poderosa, impressionante, o Senhor te livra, Ele te sustenta, Ele te guarda, Ele te protege de uma forma poderosa. Você é alcançado pelo Espírito Santo e algo poderoso acontece. Amém? Sabe que por causa dos quadros renascencistas dos séculos passados, as pessoas sentiram necessidades então de registrar momentos, histórias através de pinturas de quadros. Naquela ocasião eles foram pintar, né, irmãos, os anjos. E você pega aí pinturas de anjos hoje, dessa época, tá lá um anjo gordinho, cabelinho caracolado, com a carinha de coitado, muito mais afeminado do que nunca. Mas eu quero dizer que a Bíblia diz que eles são anjos valorosos em poder. Imagine, irmãos, alguém assim que é poderoso com a carinha assim, não tem como. Os anjos são poderosos. E aí por causa disso se criou agora, durante muito tempo, não se fala daquilo que o Senhor tem feito através dos anjos da nossa vida. Eu não estou aqui criando uma doutrina sobre anjos, mas eu quero dizer para você que existem anjos que estão guardando a sua vida, e eu e você, nós precisamos crer nisso. Amém? Aleluia. Salmo 103, verso 20 ao 21 diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens, e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Aleluia. 2 Reis, no capítulo 19, no verso 35, irmãos, também diz: então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000, e quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres. Nós temos outra cena aqui, irmãos, de um rei chamado Senaqueribe, que se levantou também contra o povo de Israel, contra o povo de Deus. E conta a história, irmãos, que o Senhor enviou anjos que derrotou todo aquele exército. O povo de Israel, irmãos, não poderia vencê-los. É verdade que tem coisas que nós não podemos vencer. É verdade que tem coisas que eu e você, nós somos fracos diante disso. Mas aquele qual nós servimos, Ele é poderoso nas batalhas. Ele é Deus forte, Ele é o Deus que nos fortalece, nos enriquece e nos empodera, para nós entendermos e compreendermos que anjos estão guardando a nossa casa. Anjos nessa hora estão guardando a sua casa, a sua família, os seus filhos. Amém.
Os anjos do Senhor, irmãos, que nos guardam, são poderosíssimos. Todavia, há duas coisas importantes que eu e você, nós precisamos entender. A primeira é que quem dá ordem a anjos não sou eu e você. Quem dá ordem aos anjos é o Senhor, e toda a ordem já foi dada. Eu sei que há algumas doutrinas aí que circulam, né, que você dá ordem a anjos, que você diz anjo faz isso, ele faz, anjo faz aquilo e ele faz. Nós não cremos assim, irmãos. Nós não damos ordem a anjos, mas o Senhor já deu toda a ordem para guardar a sua vida e te proteger. Quando você for expulsar um demônio, orar com alguém que está oprimido ou enfermo, lembre-se que ao seu derredor já existem anjos. E o que você precisa fazer? Apenas confiar no Senhor e saber que Ele é Deus sobre a sua vida. Se você crê, diga amém. Em Mateus capítulo 26, no verso 53, conta uma história quando Jesus está no Getsêmani com os discípulos. Naquele momento chega então os soldados para prender Jesus, e de repente Pedro saca da espada. Talvez Pedro, ele se enquadrava aqui nessa turma aí que gosta de dar ordens, que gostam de, não sei, gosta de dar ordem a anjos. E sabe que de uma forma impressionante o Senhor diz para ele: Pedro, não guarda a espada, Pedro. Mas antes de Pedro guardar a espada, ele cortou a orelha de um soldado. E o Senhor disse: olha, você não sabia que se eu quisesse, o Senhor enviaria aqui legiões de anjos para me guardar? Sabe que Jesus, irmãos, ele tinha a consciência. Lá naquele momento o diabo levou Jesus a questionar se seria guardado ou não. Jesus não tentou a Deus, porque Jesus sabia que existiam anjos, haviam anjos que estavam ao seu derredor, que estavam guardando a vida dele. E eu e você, nós precisamos ter essa consciência hoje, que há anjos guardando a minha e a sua vida. Amém. O Senhor é poderoso nas batalhas. Amém, irmãos. Eu creio que grandes coisas o Senhor tem por nós. Nesse texto nós acabamos de ver claramente, irmãos, que o Senhor, Ele tinha essa consciência, e nós precisamos ter essa consciência. Amém? A segunda coisa que nós precisamos saber é que estar conscientes da presença dos anjos do Senhor. Jesus tinha essa consciência. Ele tinha essa consciência. Ele sabia que anjos estavam guardando a vida dele. E é por isso que ele diz: você não sabe, Pedro, que eu poderia orar e anjos tomariam esse lugar. Sabe que hoje eu quero desafiar você a apenas crer que o Senhor está guardando você, e há anjos guardando a sua casa, a sua família. Apesar de não orarmos a anjos, irmãos, mas mesmo assim é importante nós ativá-los. E como é, pastor, que eu ativo esses anjos? Nós precisamos ter a consciência que existem anjos. Tem crente que vê demônio o tempo todo, mas não vê anjo. Eis que estou vendo uma força escura. Não estou dizendo que você não tem que desenvolver espiritualidade, mas eu estou dizendo algo para você nessa noite. A minha oração é que você possa ver muito mais anjos guardando a sua vida, é que você possa ver muito mais o Senhor guardando a sua casa, do que inimigos tentando circular a sua vida, tentando de uma certa forma cercar você. E eu e você precisamos ter essa consciência, amém? E em terceiro lugar, nós precisamos ativar os anjos. Mas como assim, pastor? Eu não dou ordem a anjo. Mas, olha, primeiro, mais são os que estão conosco. Segundo, nós não damos ordem aos anjos, porque anjos são valorosos, homens poderosos. Homem no sentido figurado da palavra, mas é o Senhor quem dá ordem a eles. Mas em terceiro lugar, nós precisamos ativar os anjos. Como assim, pastor Fábio? Como podemos fazer isso? Primeiro nós ativamos os anjos quando louvamos ao Senhor. Irmãos, que louvor maravilhoso foi esse aqui. Que coisa impressionante, que coisa maravilhosa.
Eu creio, irmãos, que Deus está nos guardando enquanto estávamos louvando ao Senhor, enquanto você levantava suas mãos, enquanto você fechava os seus olhos, algo poderoso acontecia, algo miraculoso estava acontecendo. O Senhor estava guardando a sua vida, protegendo a sua família, porque anjos estão sendo ativados quando você apenas adora, quando você louva ao Senhor. Anjos estão sendo ativados ao seu favor e ao meu favor. Amém? Então nós ativamos anjos quando louvamos ao Senhor. Salmo 34, verso 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Sabe que a Bíblia diz, irmãos, que quando Daniel, em um tempo onde que havia muita perseguição, Daniel e seus amigos não poderiam orar, não poderiam se manifestar, não poderiam orar ao Senhor, não poderiam se reunir para adorar. A Bíblia diz que todos os dias, 3 vezes ao dia, Daniel orava ao Senhor e se prostrava diante do Senhor. E havia, irmãos, muitas articulações para proibir Daniel, e há muitas articulações hoje para proibir a igreja. Mas eu quero junto com você, eu quero convidar você junto comigo a nós profetizarmos e dizermos: o Brasil pertence ao Senhor, porque maiores são os que estão conosco, são muito mais numerosos do que os que estão com eles. Amém. Esse vírus não vai alcançar sua casa, esse vírus não vai alcançar sua família, porque o Senhor está dando ordem a anjos para guardar a sua vida. Aleluia. Oh, aleluia. O anjo do Senhor os livra. O anjo do Senhor livra aquele que teme. Quando se trata de temor, muitos presumem que o temor de Deus é ter medo dele. Não é. Mas isso, irmãos, não é a verdade. Nós não temos que ter medo de Deus, nós tememos a Deus. Ou seja, o temor nos guarda. Temor é respeito, é reverência, é saber que o Senhor está conosco. Amém? Para muitos o temor de Deus é o medo da punição, da condenação. Mas sobre você não existe mais condenação. E eu quero olhar nos seus olhos nessa noite. Eu quero dizer para você: você é amado por Deus, você é amada. Não existe ninguém mais importante para Deus do que você, porque não existe ninguém mais importante para Deus do que Jesus. Você só vai compreender o quanto você é amado quando você entender o quanto o Pai ama Jesus. Nós estamos ligados a Jesus, hoje nós fazemos parte do seu corpo. Então agora, porque Deus ama Jesus demais, então Deus ama você demais também. E hoje nós podemos simplesmente dizer Abba Pai, que quer dizer paizinho. Ele é o nosso papai, Ele é o nosso pai, amém? Mateus capítulo 4, verso 10 diz: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor adorarás e só a Ele darás culto. Aqui Jesus estava adorando, Jesus estava simplesmente trazendo a palavra, vencendo com a escritura. Amém? Sabe que existe algo aqui muito interessante na resposta de Jesus, porque no Velho Testamento está escrito: o Senhor teu Deus temerás. Mas Jesus mudou o texto: ao Senhor teu Deus adorarás. Por quê? Por que Jesus aqui faz isso? Por que Jesus troca a palavra temor por adoração? Nós podemos fazer isso, irmão, sabe por quê? Pois Ele mesmo é o autor da Escritura. Ele fez isso porque Ele criou as Escrituras, e nós podemos seguir agora o caminho, porque Jesus seguiu esse caminho. O verdadeiro temor a Deus é a adoração a Ele. Quem teme a Deus adora ao Senhor. Quando nós adoramos a Deus, damos ocasião para anjos agirem. Quando adoramos a Deus, nós somos guardados e protegidos em vista, tempo, em adoração. Nesses dias, ao invés de você ficar durante horas assistindo talvez um filme, não estou dizendo que você não tem que assistir, não estou dizendo que você talvez não tem que assistir às vezes um filme que você gosta, mas quantos irmãos ficam a madrugada toda assistindo filmes e depois vai dormir até não sei quantas horas da manhã, até a tarde? Não tem esse comportamento. Quando adoramos o Senhor, quando nós fazemos do Senhor a nossa atenção, anjos nos cercam como escudo. E na verdade, a adoração tem efeito duplo. Ela incomoda os demônios
que são anjos caídos, mas também atrai os anjos de Deus para perto de você. É por isso que eu e você precisamos cultivar um espírito de adoração, cultivar uma atitude de devoção. Amém? Esses são dias que nós estamos vivendo, que são dias maus, mas o Senhor está dizendo que praga nenhuma chegará à sua tenda. Talvez alguém disse, pastor Fábio, foi profetizado que nós viveríamos um ano de abundante chuva, e isso está acontecendo agora. Por quê? Deixa eu dizer algo para você. Quando Deus queria tirar o povo do Egito, e Deus enviou as pragas do Egito, a Bíblia diz que teve um momento que os primogênitos foram mortos, foram alcançados. Faraó ficou em casa, mas o povo de Deus ficou em casa também. E o que é interessante, quando a morte passava, não atingia o povo de Deus. Por quê? Porque no umbral da casa, nos umbrais da casa, ali na porta, havia a mancha do sangue. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que há uma mancha do sangue na sua vida, há uma mancha do sangue na sua casa. Hoje, quando nós levantarmos o cálice e tomarmos a nossa ceia, nós estaremos dizendo: o sangue de Jesus está sobre a minha vida, sobre a minha casa. Amém? Ativamos os anjos também quando confessamos a palavra. Jesus venceu o inimigo, irmãos, confessando. Jesus venceu o diabo declarando. Ele disse: também está escrito, nem só de pão viverá o homem. Também está escrito, também está escrito. Às vezes a doença tenta te atingir, o câncer tenta te atingir, mas você precisa dizer: também está escrito. Eu sou saúde, eu sou o governo de Deus, eu sou filho, eu sou amado, fortalecido. Nenhum mal chega até mim, praga nenhuma chegará até minha casa. Se você crê, diga amém, aleluia. Oh, irmãos, estou tão empolgado com isso. Nós estamos guardados e protegidos. O Senhor mesmo, irmãos, mostrou a importância de confessar. Hebreus 1,14 diz: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço de favor dos que hão de herdar a salvação? O Senhor enviou anjos, irmãos, ao seu respeito, para te guardar, amém? Você precisa ativá-los com a sua adoração. Se você crê, diga aleluia. Amém? Que Deus possa guardar a sua vida, que Deus possa guardar o seu coração. Amém? Portanto, se falar a palavra de Deus tem poder, irmãos, para vencer o diabo, para derrotar o diabo, parece plausível também nós confessarmos a palavra, para que anjos de Deus sejam ativados, sejam conectados às nossas vidas. E hoje a minha oração é a mesma de Eliseu, para que os seus olhos sejam abertos, para que os seus olhos sejam abertos, amém? Que possamos ver além da dimensão natural, e que possamos ver legiões de anjos hoje posicionados para nos proteger. Nesse momento, irmãos, o mundo está com medo, as pessoas estão com medo, porque eles se sentem desprotegidos. Eles se sentem desprotegidos e por isso estão temendo, por isso estão com medo. Mas eu e você não, nós estamos guardados debaixo da sombra do Deus Altíssimo. Nós estamos guardados pelo Senhor e nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa casa, porque o Senhor está dizendo: anjos já foram liberados ao seu respeito, ao meu respeito, ao nosso respeito. Aleluia, amém. Existem inúmeros livramentos que o Senhor está promovendo na sua vida. Existem inúmeros livramentos que o Senhor está fazendo em você, e você nem está percebendo, mas o Senhor está guardando você, o Senhor está te protegendo, o Senhor está fazendo coisa boa na sua vida hoje. Amém. O texto diz, eu quero encerrar com essa palavra: porque Ele dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Eu quero usar a primeira pessoa agora: ao seu respeito, ao meu respeito. Você pode dizer isso? Porque o Senhor dará ordens aos seus anjos ao meu respeito, para me guardar em todos os meus caminhos. Nesses dias nós vamos levantar e vamos ativar, irmãos, a ação de anjos do Senhor em nossas vidas, na vida do nosso país, da nossa casa, através da confissão da palavra e da nossa adoração. Amém?